Eu cumprimento a todos os irmãos, todas as minhas irmãs, na paz do Senhor Jesus. Eu chamo a sua atenção para algo que eu vou falar de suma importância, porque é um despertamento de Deus. No ano de 1993, eu tive uma segunda experiência com Deus. Uma experiência que ficou marcada na minha vida. Eu me levantei por volta de umas 3 horas da madrugada e comecei a orar a Deus, como de costume. E naquela madrugada, eu fui levado por Deus. Eu não sei informar para vocês se foi no espírito ou se foi no corpo. Só sei que Deus me levou a uma das fábricas de Satanás no inferno. Quando eu me dei por mim, eu estava diante de um portão enorme, portão negro, portão preto. Portão que eu nunca vi aqui na terra, nunca vi. Do meu lado direito se juntou 2 pessoas. E eu conheci aquelas 2 pessoas. Tentei conversar com elas, chamar a atenção delas para mim, mas elas não olharam para mim. E eu fiquei, o portão estava fechado, e nós ficamos ali, esperando que o portão se abrisse. De repente, o portão se abre. E quando aquele portão se abre, aquelas 2 pessoas sobem os degraus e entram de portão adentro. E eu também vou. Eu sigo eles. Quando eu chego em uma enorme sala, ou na primeira sala, na sala de chegada, aqueles 2 homens desaparecem. Eu não vi mais ninguém. E eu me achei sozinho. De repente eu começo a olhar em volta de mim. Tudo era espantoso. E eu começo, do meu lado direito, eu vi um portão. Aliás, eu vi um púlpito. Um púlpito um púlpito de igrejas. E eu fiquei admirado, vale um púlpito de igreja aqui? E nasceu em mim a curiosidade, eu queria saber quem estava por detrás daquele púlpito, porque havia uma rede que o fundo se ocultava atrás do púlpito, só dava para ver os punhos do lado e os punhos do outro. E eu vou andando, lentamente, vou me aproximando daquele púlpito. No meio da viagem, começa a entrar dentro de mim algo desesperador. Naquele momento eu fiquei desesperado dentro de mim, como se alguma coisa estranha tivesse para acontecer. E tomado por aquele medo, o medo que não tem explicação, uma voz bradou dentro de mim e disse: se eu te guardei até aqui, te guardarei até o fim. Então, revestido agora com essas palavras, eu vou agora ao encontro daquele púlpito para saber quem estava dentro daquela rede. Quando eu me aproximo, que eu olho por cima do púlpito, para dentro daquela rede, aquele ser que estava dentro pegou uma beira da rede e fez isso, pegou a outra beira da rede e fez isso, e fez aquele movimento e saltou numa distância muito grande. Aquele ser voou. E quando ele pousa no chão, lá do outro lado, ele corre na minha direção. Com ódio mortal, com uma fúria que não tem explicação para me falar aqui para vocês. Quando ele vem correndo na minha direção, que eu me vejo sem arma, sem nada nas minhas mãos, eu fiquei desesperado naquela hora. Então a minha única alternativa foi colocar as mãos na direção daquele ser, e eu comecei a gritar, a clamar pelo sangue de Jesus. Eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. E eu gritando lá pelo sangue de Jesus. Quando aquele ser volta, ele retorna de novo,
e para uma distância talvez de uns 25 metros e fica parado como se fosse estátua. Ao lado dele, daquele ser, juntou-se 3 demônios, aliás, 2 demônios que só de olhar para eles arrepiava a gente. Aquele ser no formato de um bruxo, o próprio Satanás, olhou para mim e disse: consegui com muitos, mas contigo não consegui. Ali estava na minha frente Satanás, revelando sua derrota. Segundo ele, havia conseguido com multidões, mas conosco não havia conseguido. E ele ficou parado. E Deus mandou que eu olhasse atentamente para eles. Agora escute. Satanás estava vestido em batina de padre. Aquela batina. Ele tinha um cajado na mão. O nariz dele fazia gancho, como o bico de uma coruja, em cima da boca. Seus dentes podres, cabelo de cobra. E em cima do lombo dele havia um lombo enorme, como o cupim de um boi. E eu fiquei olhando. Deus mandou que eu olhasse para os demônios que estavam ao lado dele. Aqueles 2 demônios, cada um tinha chifre de 3 polegadas. Os olhos eram aquelas cacimbas. E havia 2 presas enormes em cada um deles. Presas que descia. Aquilo parou na minha frente, ficou paralisado durante alguns momentos. Dali, Deus me tirou da presença de Satanás, daquela fábrica na qual ele estava, que é onde eu fiquei na primeira sala da fábrica. Mas eu sabia que para dentro havia vários salões, muito salão, e em cada salão tinha um movimento. E eu sabia que aquele movimento era o trabalhar dos demônios. Eles confeitando tudo isso que as pessoas hoje usam. Era uma das fábricas de Satanás aonde eu fui. Então, quando Deus me tirou de lá, ele me levou até o púlpito de uma igreja. De uma igreja na qual eu fazia parte na época. E ele me colocou à direita de quem entra na igreja. À direita de quem entra. Eu fiquei desse lado. Desse meu lado direito estava o dirigente da igreja, o pastor da igreja. Estavam os membros da igreja. E quando eu chego no púlpito daquela igreja, no invisível, que ninguém me viu, eu vi todo mundo, mas ninguém me via, Deus falou comigo e disse: olhe para os obreiros. Que quando eu olhei para os obreiros, todos eles estavam irreverentemente. Ou seja, cada um conversando com o outro, tirando a atenção do outro, e aquela conversa. E o que me chamou a atenção é que o pastor da igreja estava sentado com as pernas cruzadas assim, feito aquele 4. No continuar, vocês vão entender o que significa isso, porque isso é um formato de um triângulo. E nós sabemos que o triângulo, ele é algo diabólico. Vamos explicar para vocês mais na frente. Tudo bem. Deus agora falou comigo, novamente, e mandou que eu olhasse para a igreja. Quando eu olhei para a multidão de crentes, todos eles estavam normal. Na minha visão era normal. A igreja estava com sardinha, com lata de sardinha, cheio, superlotados. De repente, Deus me mandou eu olhar para o púlpito, para onde estava o pregador. Que quando eu olhei para o pregador, ele estava pregando de cair suor no rosto. Eu via o suor caindo no rosto do pregador. Eu não tinha liberdade para ouvir o que ele estava pregando. Eu apenas via. De repente Deus, mais uma vez, falou comigo e disse: olha para a igreja. Que quando eu olhei para a igreja, para minha surpresa, eu vi
a igreja superlotada de demônios. Atenção, para cada crente tinha um demônio. E a missão daqueles demônios era tirar a visão das pessoas daquilo que o pregador estava falando. Né? Deus me tirou do altar e me levou lá para o comecinho da igreja, e eu estava agora de frente para o pregador. Eu vi o pregador pregando, eu vi o suor caindo do rosto dele. Ao lado direito do pregador tinha uma televisão enorme, uma televisão muito grande. E Deus me tirou novamente lá e me levou para o púlpito novamente. E do púlpito eu olhando para os crentes. E eu fiquei desesperado, porque eles não sabiam que aquelas coisas, aquelas pessoas que estavam tentando tirar a visão deles do púlpito, eram demônios. Eles não sabiam, os crentes não sabiam. Chegou o momento em que ninguém, nem os crentes da igreja, nem os obreiros, incluindo o pastor da igreja, estavam olhando para o pregador. Todos eles tinham a sua atenção totalmente desviada da palavra de Deus. E foi aí que eu entrei em choque, eu fiquei desesperado. E Deus mandou que eu olhasse atentamente. E eu olhei, e eu estava olhando. Agora escute. Demônio transformados em mulher. Eu vi demônios transformados em mulher. De calça comprida. Demônios transformados em mulher. Brinco na orelha. Batom na boca. Cabelos cortados e pintados. Eu vi demônios transformados em mulher, de saia curta, acima do joelho, com aquele lascão atrás, depois eu vou mostrar o que significa. Eu vi demônios transformados em mulher, com as unhas pintadas de preto, as unhas pintadas de vermelho, as unhas pintadas de base clara, de forma que lá estava os demônios com esses trajes. Quando eu estava olhando, Deus mandou que eu olhasse para os pés. Quando eu olho para os pés daqueles demônios transformados em mulher, estava aqueles calçados com aquele salto enorme, que fica mais ou menos assim, ó. A visão parou lá, e aquele pé daquela demônio transformado em mulher transformou-se num pé de cavalo. E aquilo parou na minha frente, e eu fiquei olhando para aquilo direto. Fiquei admirado com aquilo. Mas o que mais me chamou a atenção em tudo isso que eu estava vendo lá, é que as pessoas não davam nenhuma credibilidade para aquele pregador. E o pregador continuou pregando, o suor caindo no rosto, ele avermelhado, mas ninguém olhava para ele. Toda a igreja estava enganada por aqueles demônios. Você me pastor, como é que você sabe que era demônios? Porque eles não conseguiam me enganar. Por quê? Porque todos eles tinham a aparência daqueles demônios, daqueles dois demônios que estavam ao lado de Satanás. Os olhos feitos daquelas cacimbas e as presas enormes. Né? Eles não conseguiram me enganar. O corpo era de mulher, os trajos, conforme eu já falei aqui, mas havia essas duas coisas que eu estou citando aqui, que eram os olhos e os dentes. Foi exatamente aí que eu percebia que não eram pessoas, eram demônios. Cada crente estavam ligados com eles. Eles conseguiram tirar a visão dos crentes. Em vez de os cristãos agora olhar para o púlpito, para a pregação que vinha do altar, estavam olhando agora para aqueles demônios. Estavam conversando com aqueles demônios. E eu fiquei desesperado com isso. A cabo de alguns dias, eu
comecei a orar a Deus. Eu comecei a pedir a Deus as interpretações daquilo. Os porquê. Por que que Deus tinha me mostrado aquilo? Se era apenas algo para mim, ou se é algo para me contar. Na época, isso foi no 93, e eu contei muito para os irmãos, fui até criticado por alguns deles, mas eu me mantive firme contando aquilo que eu havia visto. Só que agora, eu tenho sido despertado para gravar isso aqui, para chamar a sua atenção, porque eu acredito que é um despertamento para todos, porque tudo aquilo que eu vi nos demônios, na igreja, é exatamente o que eu vejo hoje nas santas de Deus, nos santos de Deus. Agora vamos às interpretações. Eu coloquei meu joelho no chão e orei, para Deus me dar as interpretações. Porque eu sempre prego dizendo o seguinte, que eu não aceito uma revelação, uma visão, sem que ela não tenha uma base bíblica. Porque de acordo com João 7, verso 38, a crença em Deus é com responsabilidade. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Então veja, eu interroguei a Deus acerca daquele portão, muito grande, um portão negro, preto, grande. Senhor, o que quer dizer aquele portão? Eu sei que era um portão de uma fábrica. Mas como eu posso entender? O Senhor me fez saber que aquele portão, o liberalismo dentro das... Você está numa religião em que o pastor liberou tudo? Quando eu entrei lá dentro, sim, aqueles dois homens que estavam lá, de valisa nas mãos, e que entravam, representam pessoas que recebem doutrinas do demônio ou dos homens, do demônio. Por exemplo, 1 Timóteo 4, verso 3, 2 e 3, Paulo fala sobre a doutrina do diabo. Já em Apocalipse 2, verso 14 e 15, do homem. Então nós temos a doutrina do diabo e a doutrina do homem. Então aquelas duas pessoas ali na fábrica, entrando na fábrica do inferno, representam pessoas cuja inspiração de Satanás está nele. Exatamente para implantar nas religiões o liberalismo. Quando eu entro dentro do salão, daquele primeiro salão, de entrada e chegada, que só foi permitido eu chegar ali, e aquele púlpito, e eu interroguei a Deus, Senhor, e um púlpito, o que quer dizer aquele púlpito? E aquela rede por detrás, com o diabo dentro. Deus foi claro para comigo, ele disse que aquele púlpito e aquela rede, com o maligno dentro, representa a doutrina maligna do homem, implantado nas pessoas, por aqueles que estão pregando, por aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Eu interroguei a Deus acerca de Satanás. Por que o diabo estava trajado de padre, de roupa de padre, de sacerdote? Interroguei a Deus acerca daquela vara que tinha na mão dele. Interroguei a Deus acerca do cupim que havia sobre o espinhaço dele, dos lombos dele. E Deus me fez saber. Olha, aquelas vestes sacerdotais, nós sabemos que sacerdote na Bíblia quer dizer chefe de família. Ele vestido de sacerdote, isso quer dizer o seguinte, que ele está no domínio das religiões que aderiram para dentro dela o mundanismo. É essa a interpretação. E ele com a vara na mão, aquela vara quer dizer domínio. Ele está no domínio de tudo, de todos aqueles e aquelas que vivem de acordo com o mundo. Foi isso que Deus me fez saber. E quando eu interroguei a Deus acerca do lubim que estava acima do ombro dele, Deus falou comigo que a força do boi está exatamente ali. E aquele lobinho ali, aquele cupim, representa a força de Satanás. A força que ele exerce
na vida das pessoas que vivem de acordo com esse mundo. Foi essa a interpretação. Eu interroguei a Deus acerca dos 2 demônios que estavam ao lado de Satanás. E eu disse: Senhor, eu sempre prego dizendo que anjo não tem chifre, os demônios eram anjo. E Deus falou para mim e disse: olha, os chifres são sinônimo de poder. O chifre que você viu representa a pessoa que exerce grande função na minha casa, como apóstolo, profeta, doutores, pastores, mas que estão a serviço de Satanás, a serviço do mundanismo, da falsa doutrina. Eu interroguei a Deus acerca dos olhos. Por que aqueles buracos enormes? Deus falou comigo e disse que aqueles buracos representam o adultério, a cobiça. Quanto mais eles têm, mais querem. Vivem brigando, né? Porque a cobiça tem levado eles, a muitos, a agir dessa forma. Eu interroguei a Deus acerca das presas. Eu queria saber o que era aquilo, as presas enormes. Deus falou para mim e disse que as presas enormes era uma representação do desamor na casa dele. O amor já era, já foi. Quando agora eu começo a interrogar a Deus acerca daquela igreja, acerca daquele pastor que estava com a perna encruzada, feito aquele quadro, mas quando ao estar sentado, forma um triângulo. Exatamente isso, um triângulo. E aquele triângulo, ele tem uma representação da maçonaria, da bruxaria, ele tem uma representação das pirâmides, ele tem uma representação oculta de coisas do diabo. E por que o pastor estava sentado daquele jeito, formando aquele triângulo? Porque ele estava ali exatamente a serviço de Satanás, do diabo. Eu interroguei a Deus acerca do pregador e da televisão em cima do púlpito. O Senhor me fez saber que aquela televisão em cima do púlpito representa o mundo, na mente e no coração dos crentes. E eu acredito. Porque de acordo com 1 João 2, verso 15, está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a pessoa, quando se envolve com este mundo, os mandamentos ficam fora do coração dele. A televisão ali, representando o mundo. E eu interroguei a Deus acerca daqueles demônios trajados como mulher, no formato de mulher. Um de cabelo aparado, cabelo louro, pintado, unhas pintadas, outros batom na boca, brincos na orelha, calçados, com esse calçado como eu falei, calça comprida, saia partida atrás, com aquele rasgãozinho atrás, outra saia com vários cortes, com 4 cortes, uma brecha assim, outra atrás, várias. E outras roupas como lycra, cobrindo todo, apertando todo o corpo, apresentando o formato do corpo. Deus me fez saber, quando eu interrogava, que tudo aquilo representa o demônio da carne, a sensualidade. A igreja sem consagração, sem vida no altar, sem vida voltada para Deus, ela se torna um veículo de Satanás. Por isso, Tiago, lá em Tiago 4 e 7, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha, Tiago está dizendo que o diabo agora está no crente, está na pessoa. Tem que se sujeitar a Deus para que o diabo saia da pessoa. E era exatamente o que estava acontecendo com aquela igreja. Quando vamos para Isaías 3 é o capítulo, do 17 ao 24, nós temos uma mensagem mostrando tudo o que eu vi no corpo daqueles demônios.
Portanto, minha irmã, se você é uma pessoa que está vivendo desta forma, saiba que esses são os trajes dos demônios. Esses olhos viram. Deus permitiu que eu visse. Quando pegamos 1 Timóteo, lá no capítulo 2, do 9 em diante, Paulo mostra que as santas devem se vestir com pudor. E tem mais. Paulo disse que não é para as santas seguir o exemplo da igreja presente, não. Das pessoas do presente, não. É seguir o exemplo das santas do passado. E olha que ele falou isso há quase 2000 anos atrás, né? Não é seguir o exemplo dessas religiões que hoje os pastores já liberaram tudo. Nem da época de Paulo, ele aconselhou que as santas seguissem o exemplo daquelas mulheres daquele tempo. Mas a do passado, lá do princípio, onde havia o perfeito temor a Deus e a vergonha. E assim vai. Quando vão para 1 Pedro 3:3 e o 4, ele diz que a beleza das mulheres não é no exterior. E aquela saia partida. Onde está na Bíblia, pastor? Lamentação 1:9. Diz que a imundícia se apegou às saias. Nós vamos mostrar aqui nesse DVD todos os desenhos, tudo para você saber e ver com toda clareza que Satanás tem uma fábrica no inferno. Eles trabalham incansavelmente para promover essa bijuteria toda, essa sensualidade, tudo isso que você está vendo e acompanhando na moda que o mundo está apresentando, são coisas do diabo. Esses olhos viram. No ano de 1993. No ano de 1992, eu também tive o privilégio de ser levado pelo Senhor. Ele me levou aqui até um monte muito alto aqui para cima, de onde eu pude ver o futuro. Eu vi o mundo sem a igreja. E quando eu falo a igreja, eu estou me referindo ao capítulo 25 de Mateus e o verso 4. As virgens prudentes, porque as loucas ficam aqui. As prudentes é que vai. Então, eu vi o mundo com as loucas. As prudentes não estavam na terra. E a forma como eu vi, não dá para descrever aqui, porque é lamentoso. Porque o crente que ficar no arrebatamento, ele será totalmente desprezado por essa sociedade. E eu vi aqueles crentes chegando nas casas, batendo nas portas, uns pediam dormida, outros pediam comida, outros pediam água para beber, e ninguém dava nada para eles. Eles são totalmente rejeitados. Eu vi uma das ruas de uma cidade, uma multidão incalculável de crentes seguindo como ovelha sem pastor. Todos eles esqueléticos, magro. Ninguém dá atenção, ninguém olha, ninguém dá comida, ninguém dá nada para aqueles que ficaram no arrebatamento. A situação será alarmante. Tem mais. Para os que ficaram no arrebatamento, vai ter a oportunidade de ver. Os ônibus não vai ter trocador. Eu vi apenas um motorista. E quando as pessoas entravam dentro do ônibus, eu ouvi quando o motorista gritou e disse: vocês têm o número? E alguma daquelas pessoas saía porque não tinha o número. E o número nós já sabemos. Está no Apocalipse 13, verso 18, 17, 18. 666. 36. 666. Então, o que estamos mostrando para vocês, que está assistindo, são avisos de Deus. Deus não vai arrebatar uma igreja mundana. A igreja do arrebatamento está em Apocalipse 13, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que adivinha sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Quando foi no ano de 1995, eu tive outro grande privilégio. Enquanto eu orava a Deus, Deus me tomou, me levou
até o lugar aonde a igreja vai pousar quando subir no arrebatamento. Deus me levou até um mar de cristal. De imediato, quando eu cheguei lá, eu pensava que fosse o mar. E eu fiquei feliz, disse, Senhor, muito obrigado. O Senhor sabe o quanto eu acho linda a natureza, e o Senhor me trouxe aqui. Quando eu estava falando essas coisas para Deus, Deus me levou até mais próximo, mais perto. E quando eu cheguei mais perto, eu percebi que não era o mar não. Porque para mim era o mar, com o esplendor do sol dando em cima, causando aquele brilho. Mas não era, eu estava enganado. Era uma quadra que não tem fim. Toda no cristal, toda no vidro, no cristal. E quando eu estava olhando, Deus falou comigo e disse que aquele era o lugar e já está preparado. Onde a igreja vai pousar quando o Senhor tirar da terra, quando ela subir no arrebatamento. Todo preparado. Então, meu amado irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, vigiemos. Satanás trabalha incansavelmente para colocar no coração das pessoas o amor pelas bijuterias, pela sensualidade, por tudo aquilo que é pecado. Alguém que está ouvindo pode dizer assim, pastor, eu não acredito no que o senhor está falando. Você não é obrigado a crer no que eu estou falando. Agora, eu sou obrigado a falar daquilo que vi e ouvi. Lá em Judas, capítulo 1, verso 23, está escrito que nós devemos detestar a roupa manchada pela carne. E a roupa manchada pela carne, está falando dessa roupa sensual. Jesus diz que ai daquele por quem vem o pecado. Então o pecado, muitas vezes, vem através de uma roupa, de uma moda, de uma coisa, que vai trazer para as outras pessoas sensualidade, desejos carnais. Então, ai daquele, ai daquela que se trajam assim para fazer outras pessoas pecarem. Jesus disse, melhor fora não ter nascido. Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. São demônios. Quando você chega em frente a um espelho para colocar batom na sua boca, saiba que esta é uma ação do diabo, é demônio. Quando você chega em frente a um espelho que você olha a parte do seu bumbum, para olhar o tamanho dele, para mostrar, saiba que isso é demônio. Quando você pega um calçado que você vai e vai carcalejando, como diz a Bíblia, com aquele estoco atrás, é demônio. Quando você põe uma saia rasgada no seu corpo para transmitir concupiscência, porque as pessoas vão olhar exatamente para aquele local, isso é demônio, né? Então, a igreja, nós temos que saber disso. E você, como pessoa que foi chamada por Deus, que está no caminho da salvação, vigie, porque há sempre um demônio para tentar impedir. Digamos, aqueles demônios em frente aos irmãos, impedindo eles olhar para o pregador, para a pregação. Representam pessoas. Deus te chamou para ir para o céu, para ser santo no espírito, na alma e no corpo, e há um demônio te atrapalhando. Quem são esses demônios? Vamos ver lá. Segundo Pedro, capítulo 2, e o 18 e o 19, Pedro fala sobre esses demônios. Ele fala sobre homens carnais, homens que são voltados para a concupiscência, que traz esse liberalismo todo da concupiscência. Isso são demônios. Por quê? No 22 está escrito que aquele que conheceu a verdade e voltou atrás é comparado ao cachorro, e o cão na Bíblia são demônios. E aquela mulher que voltou atrás é comparada à porca lavada. Isso também é demônios. Se você já ouviu a verdade e adotou para a sua vida agora uma doutrina oposta, pelo demônio, pelo diabo. Não tem para onde correr. Então, fica aqui esse aviso de Deus para a sua vida.